Bom dia, hoje é 10 de março, 5h09 da manhã, iniciando mais uma caminhada diária. Tá chuviscando um pouquinho, mas vamos lá, não tá molhado, só uma chuva bem pequena. E dando continuidade ao que falamos ontem sobre ali a multiplicação dos pães e dos peixinhos, né? Que realmente houve dois pensamentos ali. Um dos que acharam duro as palavras de Jesus, quando ele disse que era o pão da vida, e outros que se admiraram e continuaram seguindo a Jesus. Interessante que ali, antes dos 30 anos, Jesus não tinha ninguém que o seguia. Quando ele começou a praticar o seu ministério, iniciou seu ministério, muitos apareceram. Dizem ali os historiadores que Jesus tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores. Se hoje fosse Instagram de Jesus, tinha uns 30 mil seguidores, mas realmente a multidão que seguia estavam atrás da fama, atrás dos milagres, não estavam interessados em crescimento, não estavam interessados em se envolver com a obra de Cristo, né? Ali a maioria são curiosos, né? Mais ou menos, acho que uns 600 seguidores, uns discípulos de Jesus que realmente andavam e estavam bem próximos. E tinha os 12, que eram os 12 discípulos que Jesus treinava, né? E eu quero falar hoje da mentalidade dessas pessoas. Eu falei um pouquinho no final, mas eu quero enfatizar isso, que ali em 1 Coríntios 2,14 fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu já falei sobre a mente, mas aqui nesse contexto, o discurso de Jesus ali naquela passagem de João 6 foi o mesmo para os dois grupos, né? Daqueles que estavam ali por curiosidade e os que eram discípulos, né? E aqueles que se escandalizaram, acharam duro, e outros que queriam ficar mais próximo daquele que se revela como o Santo de Deus, né? Então há esses dois grupos de pessoas. Interessante isso. Daí ali, então, o primeiro grupo falou assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Querei vós também. E isso foi aqui, foi no João 6,60, que fala que muitos foi duro. E em João 6,68 fala assim: querei vós também retirai-vos, que eu falei que é uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia, que responde Pedro, né? Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Nós, discurso, para quem iremos nós? Quem o pode ouvir? Então, note que a diferença do pensamento, cada um de nós enxerga aquilo que nos é possível enxergar, né? E até ouvi uma história de uma moça que ia na casa da sogra todo final de semana, ajudava a sogra, fazia comida, fazia as tarefas ali. E teve um domingo que ela foi e tava uma outra nora, né? Ela que nunca ia. E a sogra tava ali atendendo aquela nora e falou para essa nora que ia todo domingo, que ajudava ela, assim: você pode lavar louça, pode fazer as coisas? E ela ficou ofendida: poxa, eu que venho todo domingo aqui,
Quer dizer que ela quer me usar, ela tá fazendo isso pra me usar, mandando eu lavar a louça, para que eu faça as coisas. Ela não quer que, porque ela me ama. E pegou e acabou não indo mais na casa da sogra. Ficou ofendida e acabou não indo. Aí ela encontrou uma psicóloga e conversou com ela sobre essa história. E a psicóloga fez ela refletir. Mas me diz uma coisa, se eu te convidar para vir em minha casa e para você me visitar, para quem que eu vou pedir para fazer as coisas para mim? Eu vou pedir para minha filha, eu não vou pedir para você que é visita. O que ela quis dizer aqui? Que só uma mãe pede para a filha para fazer isso, só considerando quem é filha. Ela refletiu realmente, ela tratava como filha a sogra, né? Então a mentalidade que ela enxergou, o que ela enxergou é que fez ela decidir não ir mais na sogra, e sendo que na verdade a sogra estava querendo, estava honrando ela como filha. Tem um cachorrinho aqui me seguindo. Então ela a gente tem que escutar os outros, às vezes abrir os ouvidos. Aquilo que às vezes achamos que não tem solução, na verdade tem. Basta ouvir, basta seguir. Porque às vezes nosso olhar é invasivo, sendo que a gente deveria estar firme no Senhor. Às vezes internalizamos uma mentira e muitas das vezes não queremos olhar para uma situação porque é confortável do jeito que está, talvez colocando a culpa nos outros, né? A gente tem essa maneira de colocar a culpa nos outros. Aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Gabriela, quem já acompanhou, e tinha uma novela que falava, eu nasci assim, né? A síndrome da Gabriela. Não, você nasceu assim, mas você pode mudar se você assim decidir. Não é obrigatório você conviver com aquilo. Existe um momento que a gente deve decidir o que fazer, o que faremos com a nossa dor, com a nossa tristeza. A gente tem que decidir. Jesus nos dá essa oportunidade. Nele buscamos a solução. Ele nos dá a estratégia para a gente mudar a situação. Cabe a nós escolher e pedir para o Espírito Santo o que fazer, né? Então, certamente Jesus tem um plano de paz para todos nós. Ele não tem plano de nos destruir. É um plano de paz, não de guerra, né? E tem o reino que nos é garantido, né? O reino de Deus, que é aquele que confia em Jesus, que entrega a sua vida para Jesus, que segue seus pensamentos, que modela, como eu disse lá no início. Os discípulos, uns dispersaram, outros decidiram seguir Jesus. Aonde nós vamos, se só tu tem as palavras de vida? Então esse é o nosso chamado. E para finalizar, Romanos 14:17 fala assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é espírito, é a justiça de Deus. Amém? Essa palavra que eu deixo para vocês, que tenhamos esse sentimento que Jesus é o único caminho e que Ele vai nos ajudar no que for no que necessitamos no nosso dia. Amém? Exponham-se as palavras de Deus. Um bom dia. Vamos ler ali Salmo de 40 a 45. O cachorrinho está me seguindo aqui. Um dia abençoado para vocês. Vamos correr um pouquinho. Um abraço.